Paraná. Como é que tá a tua vida? Boa noite, bom falar contigo, Fernando. Boa noite, Eric, tudo bem? Tive que ficar por aqui, né? Fiquei por aqui porque a distância é grande, né? Para ir de avião, eu não preferi não arriscar, porque se eu fosse para casa era para ficar junto dos meus parentes, né? Meu pai, minha mãe, minha sogra, e eles são pessoas do grupo de risco, né? Então não teria muito nexo eu ir para lá e ter que ficar 14 dias em quarentena para poder conviver com eles, né? De carro também era complicado, porque são 3, 4 dias de viagem. Então, nós optamos por ficar por aqui. Estamos em Fortaleza desde do dia que o Ceará deu dispensa para a gente, né? Estamos esperando aí o desenrolar das situações. Fernando, eu vou começar abrindo aqui fazendo uma pergunta para você, porque nos últimos dias a gente vem debatendo muito a questão de como o futebol vai se apresentar depois dessa paralisação. A questão financeira para os clubes é muito importante. A gente sabe que o futebol brasileiro é um futebol com problemas financeiros sérios, muitos clubes devem salários, não é nem o caso do Ceará, mas assim, muitos clubes grandes, pelos quais você inclusive passou, sabe como é que funcionam as coisas, e você é sempre uma voz muito importante nesse processo. O que você tem discutido com os demais jogadores do Brasil? Vocês têm se falado via WhatsApp, via Skype, como é que vocês estão estruturando essa volta e a questão financeira também? Vocês sabem, vocês acompanharam, né? Teve todo aquele processo de negociação da proposta da Associação dos Clubes, né? E a gente não conseguiu chegar num acordo, num denominador comum, né? Da parte total da proposta, né? A proposta, em parte, foi feito um acordo, né? Que era o mês de março, pagar o mês de março e entrar de férias, né? Coletivas. Até dia 20 de abril, prorrogáveis por mais 10 dias, né? Cara, eu acho que é uma coisa muito complexa. Primeiro, isso é uma opinião minha, de vários outros jogadores, né? Mas estou dando uma opinião pessoal minha, não represento ninguém além de mim, né? Eu achava muito improvável tu conseguir chegar num acordo coletivo, e aí eu vou usar o Flamengo como referência porque é o atual campeão brasileiro, né? Com as mesmas bases, desde o Flamengo até um time que está sem divisão, que só tem estadual. Como é que tu vai dar o mesmo remédio, a mesma dosagem do remédio para pacientes com doenças diferentes, né? Para uns vai fazer efeito, para outros não vai nem fazer efeito e para uns até pode matar, né? Então, eu acho que o mais sensato foi isso, cara. Cada clube agora, pelo que dá para notar, né, vai negociar a sua condição com o seu grupo, né? Até porque também com 5 dias de paralisação, Eric, era um pouco difícil de se vislumbrar qualquer cenário, até mensurar essa perda financeira, essa perda de receita, né? Porque nessa negociação estavam clubes e jogadores. Não tinha a CBF, que é a responsável pelo calendário, então como é que tu vai negociar se tu não tem nenhuma noção sobre o calendário? E também não estavam as empresas que transmitem o futebol, que são responsáveis pela maior parte Da receita, né? Da receita dos clubes, né? Então também não sabiam como ia ser o repasse das verbas, porque não tinha uma posição do CBF em relação ao calendário, e também natural que não se tenha, né? A gente está no escuro ainda em relação a essa pandemia, né? Pedrinho? Fala, Praz, grande abraço. Até em cima do Praz, só para dar uma ilustrada, a preocupação maior sempre foi até com os clubes de menor expressão, né? De Série C, os atletas que ganham muito menos. Que é a grande maioria, né? Que é a grande maioria. Como é que você vai padronizar um valor X para tirar, porque em um vai doer mais do que no outro? Eu acho que isso é uma coisa mais individual do que coletiva. Agora, minha pergunta é mais específica, é sobre o treino, o Praz. Os jogadores de linha, eles têm um pouco mais de facilidade, né? O treinamento do goleiro é um treinamento mais específico, né? Além do treinamento físico, tem um treino mais ali específico. Como é que você está fazendo esse treinamento aí na sua casa, meu amigo? Tá usando teu filho? Como é que tá? Botando bola na parede? Boa noite, Pedrinho. Prazer falar contigo, né, cara? Faz tanto tempo que a gente não se fala aí. Verdade. Cara, é complicado, eu vou até te falar por quê também. Até para os jogadores de linha, eu acho. Porque a nossa cabeça diz que a gente está de férias, né? A gente está de férias, né? E o nosso corpo diz que a gente está no começo de temporada, né? Então, fica esse conflito. E outra coisa, tu mensurar carga e volume de treino, tu não sabe se as férias vão acabar dia 20 ou se vão acabar dia 30. E tu que foi jogador, tu sabe, né? 10 dias faz muita diferença, né? Tu aumenta o volume de treino, a carga de treino, para voltar dia 20. Aí te ligam e falam, não, é só dia 30. Aí como é que tu
faz esse cálculo de carga e volume, né? E para goleiro, óbvio que é mais difícil ainda porque tem um ajuste fino, né, o goleiro, né? Eu até que no condomínio que eu moro, tem o Richard, né, que é o outro goleiro do Ceará, então a gente teria uma facilidade para poder, de repente, um ajudar o outro a fazer o trabalho. Só que todas as áreas comuns do condomínio estão fechadas, né? Não dá para usar a quadra, não dá para usar o campo, não dá para usar a academia. Então, basicamente, o treino nosso tem sido treino físico. A gente faz treino físico e tentando manter o mínimo da forma física para quando chegar na representação, não perder, entre aspas, tempo com o condicionamento físico, né? Poder já entrar com a bola. Casão, fazer uma pergunta pro Praz. Opa, claro. E aí, Praz, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Casa? Boa noite. Então, uma coisa que eu quero destacar na carreira do Praz, que já falaram aí, é a liderança, né? A carreira dele toda, grande goleiro, mas com muita liderança. E jogador que tem voz, né? Coisa que eu acho que tem muito pouco, há anos, poucos jogadores que têm isso. Como você vê essa situação? Não sei se você concorda comigo. Não falta jogadores no Brasil, ou jogadores brasileiros, que faça que a voz do jogador ecoe alto, que tenha respeito, que discute outras situações a não ser se vai ganhar, se vai perder, se Deus quiser. Você não acha que você é um jogador diferente e está faltando jogadores assim? Até nesse momento de pandemia, eu vejo poucas vozes do jogador de futebol. Vejo poucas mesmo. Você não acha que... Qual é a sua visão desse fato? Bom, Casa, eu acho que essa leitura é muito simples, né? Os jogadores que têm espaço na mídia e que têm um peso maior, que têm força para reivindicar alguma coisa e contra-argumentar alguma coisa, são jogadores da Série A. Isso não é desmerecer ninguém, né? E esses jogadores são jogadores que têm uma condição financeira mais confortável. Então, eu acho que é muito de comodismo, sabe? Eu acho que é muito, muito comodismo. O jogador hoje é acostumado a não precisar se preocupar com muita coisa fora de campo. E isso, por um lado, é bom, porque te dá a condição de pensar só no jogo. Mas pensando mais amplamente, é ruim, porque acaba te acomodando, acaba te atrofiando, né? Tu fica sem iniciativa, tu fica muito omisso em determinadas situações. E, que a gente falou, acho que não é nem jogador brasileiro, jogadores no Brasil, né? Porque a gente tem o D'Alessandro no Inter, argentino, o Barcos, quando estava no Grêmio, argentino, e eles participavam muito ativamente da época que teve algumas discussões, né? E eu acho que falta um maior envolvimento do jogador, um maior interesse, e para não pensar só no seu umbigo, né? Porque realmente, se for ver, os jogadores da Série A, claro, um mais, outro menos, mas tem uma situação confortável, só que, cara, a gente não vive sozinho num país, não adianta tu viver numa ilha com escola boa pro teu filho, com moradia boa, com segurança boa, se tu não... As pessoas que estão ao teu redor, que convivem contigo, também não têm o mínimo, né? Pelo menos eu não me sinto confortável com isso, me incomoda. E eu acho que é mais tem que instigar as pessoas, né? Nessa situação da pandemia, a gente viu uma movimentação maior dos jogadores, né? Eu falo porque eu participei de vários grupos de discussão, só que são em momentos pontuais, né? Em momentos extremos em que o cara é obrigado praticamente a se posicionar. Então eu acho que falta mais, eu acho que isso não é só do jogador, não, viu? Eu acho que a sociedade brasileira em si, ela é omissa, ela é acomodada. A gente vê exemplos de outros países aí, a própria Argentina, Uruguai, em que as movimentações populares são muito grandes, né? E no Brasil a gente parece que se movimenta só quando as coisas estão nos extremos, né? Eu acho que isso faz falta para o povo brasileiro como povo, como população, né? Até para a gente conseguir mudar essa nossa cultura, que a gente tanto reclama no dia a dia, que a gente tanto reclama nas mídias sociais, mas que na hora da ação, da prática, a gente não tem o mesmo discurso das redes sociais, né? Tem muita hashtag, muito textão e pouca ação, né, Lédio? Faz uma pergunta pro Praz. Vamos lá. Praz, tudo bem? Primeiro, parabéns pela sua iniciativa no Instagram. O Praz, não sei se ainda está rolando, ele abriu o Instagram dele para alguns pequenos empresários poderem divulgar seus negócios nesse momento difícil da economia, da saúde da economia. Ele
E certamente com essa iniciativa ele ajudou muita gente, muitos empresários, pequenos empresários. Empreendedores, né, Lédio? Empreendedores para poder manter o negócio aí nesse período difícil. Esse é um ponto, é só os parabéns. Agora, o Pedrinho fez uma pergunta de treinamento nas férias, eu quero fazer uma pergunta sobre treinamento pós-férias. Dia 20 ou dia 30 vocês vão voltar ao trabalho. É provável. Nesse período, provavelmente, a gente vai estar na curva, no ápice da Covid-19 no Brasil. O Bayern voltou a treinar segunda-feira e a iniciativa do Bayern, os jogadores foram divididos em 5 grupos, de 5 jogadores no máximo em campo, cada grupo separado em 1,5 metro, e fizeram práticas físicas. Não sei como é que evoluiu isso ontem e hoje, mas no primeiro dia foi assim. Como é que você imagina que serão esses primeiros treinamentos, Praz? Vocês voltam, no meio da pandemia, vai estar no pico da pandemia no Brasil, segundo os especialistas, no fim de abril, início de maio. Como é que você imagina que vai ser esse cenário quando vocês tiverem que voltar ao trabalho? Te preocupa voltar exatamente nesse momento, nesse cenário? Lédio, eu tive já conversando com vários jogadores sobre isso, né? Óbvio que dentro da minha ignorância sobre o assunto, né? Mas a gente tem que se posicionar, né? O Brasil ainda não começou o teste em massa, né? Acho que agora chegar a 1 milhão e poucos mil testes para fazerem testes. Então, quer dizer, a gente hoje não tem nenhuma real situação do número de casos, que provavelmente não são esses 15, 16 mil que tem. Eu vejo muito longe disso. Até porque eu tenho 10 pessoas próximas a mim que provavelmente foram infectadas, né? Tiveram sintomas muito fortes, dificuldade de respiração. Pessoal da sua família, Praz? Não, pessoal, amigos. Só que só 2 foram testados, né? Então, quer dizer, de 10 para 2, né? 20% foi testado só. E eu tenho muitas dúvidas também, Lédio. Eu vejo isso também, que falam que vai ser o ápice da contaminação, né? E se fala nessa possibilidade, né? De treinar em grupos fracionados, mantendo a distância. Uma, que lá na Europa, os clubes têm uma estrutura muito mais... estão muito mais à frente do que aqui, né? Como é que tu vai disputar um estadual, o Ceará, esses times maiores, contra os times menores que mal tem uma estrutura para treinar? Imagina nessas situações, né? E outra situação que eu andei questionando alguns jogadores, vamos dizer que a gente volte a treinar, né? 30 jogadores, mais comissão técnica, um outro funcionário, mais 20, 50 pessoas. E volte a treinar no dia 30 para dia 15, por exemplo, ter jogo. E no meio dessa intertemporada, lá pelo dia 10, aparece um jogador contaminado, tá? Que provavelmente vai acontecer. Aí qual é o protocolo? Todas as pessoas que tiveram contato com essa pessoa têm que ficar em quarentena. Aí o Ceará perde um time inteiro. Como é que ele vai jogar no dia 15, ou no dia 16, ou no dia 17, ou no dia 20? Quer dizer, imagina só, tu programar a volta do Campeonato Brasileiro e 2, 3 times acontecem dia outro jogador se contaminar e tem que ficar... Eu acho que o protocolo é esse, pelo menos, né, em observação, as pessoas que tiveram contato com essa pessoa. Eu acho que são muitas dúvidas que a gente tem, né? A gente está muito no escuro ainda em relação a isso tudo. Ainda bem que na Europa, de repente, eles vão ter esses problemas primeiros e vão clarear algumas coisas pra gente, né? Fernando, obrigado pela tua entrevista mais uma vez. Quer completar, Lédio? Por favor, te interrompi. Você quer completar? Não, é isso mesmo. Acho que a resposta foi exatamente o que eu imaginava. Está perfeito. É bom ter você sempre por perto, viu, Praz? É bom ouvir, como o Casa falou, pessoal que pensa um pouquinho fora da casinha também no futebol. Acho que já até desligou o Praz. Ou caiu. Não, voltou. Ô, Praz, você não tá bem com as mãos aí não, cara? Isso não é bom pra goleiro não, hein? Não sou muito da tecnologia. Somos dois. Cara, te agradeço mais uma vez aí pela participação. Obrigado e tomara que as coisas caminhem bem pra todos nós aqui no Brasil e no futebol brasileiro, evidentemente, tá bom? Valeu, cara. Valeu, Eric. Um abraço, um beijão pra todo mundo aí.